que eu saísse de casa. Que naquele momento eu tinha que desocupar a casa dele. Vocês não sabem o quanto a gente se sente assim, ó. A gente não sente a pessoa assim, sabe? A gente sente a pior pessoa naquele momento. Aí passa um filme assim na cabeça da gente. Essa pessoa é a pessoa da qual eu convivi esse tempo todo. Inverno, os campos catarinenses são encobertos por um nevoeiro espesso. A paisagem se altera. A cerração impede a visibilidade. Esse evento meteorológico lembra outro fenômeno, também encoberto, imperceptível, igualmente lacrimejante: a violência contra a mulher que vive na área rural. Quando chega em casa, chega no galpão assim, ele me recebeu com a paulada. A minha vida foi muito sofrida, eu apanhei muito. Espancamento, surra, tudo, continua a mesma coisa, até o último dia que ele quebrou meu braço e minha costela. Mulheres violentadas e mortas pelos companheiros. Porque eu trabalhava o dia a dia, enquanto ele ia no bar beber, eu estava cuidando dos filhos, trabalhando, cuidando da propriedade. A mulher que mora no campo, ela tem uma vida muito isolada. Se bater, se gritar, se chorar, se espernear, ninguém ouve. A mulher, ela sempre foi vista como aquela que é influenciada pelo homem, que vai ficar em casa, cuidando da casa, do marido, dos filhos. Então, a nossa sociedade foi muito com essa visão, teve muito essa visão que vem desde o tempo dos nossos avós, enfim. E até hoje tem gente que ainda tem essa mentalidade, sabe? Então, a gente observa que no histórico da humanidade, da nossa sociedade, a mulher sempre foi submissa ao homem. Eu coloquei até na minha parte do trabalho que teve, ao longo da história, várias conquistas que as mulheres teve, né, ao longo dos anos, tanto na questão do direito, quanto em outros âmbitos também. Eu vou citar até alguns aqui. Por exemplo, em 1827, as meninas são liberadas para frequentar a escola. Então, assim, elas nem ingressavam nos colégios, elas não podiam estudar até 1827. É um absurdo, né? Em 1932, que as mulheres foram conquistar o direito do voto. Todo mundo sabe que antes elas não tinham o direito de votar. Então, isso foi uma grande conquista também, né? Porque até então era só os homens que poderiam votar. Já em 1962 foi criado o Estatuto da Mulher Casada, que foi também uma grande conquista nossa. Em 1988, a Constituição brasileira passou a reconhecer as mulheres como iguais aos homens, porque até então também não era reconhecido. Em 1974, as mulheres conquistaram o direito de portarem um cartão de crédito. É um absurdo. Até então, a mulher não poderia ter um cartão de crédito, gente. Uma coisa que hoje em dia é tão normal e tão comum. Antes a mulher não podia, é só os homens que poderiam ter um cartão de crédito. Uma coisa simples. Em 2006 também foi sancionada, né, a Lei Maria da Penha, que eu acredito que todo mundo aí conheça, né? E em 2015 foi aprovada a Lei do Feminicídio, que são leis assim, extremamente importantes que a gente tem que ter orgulho com relação a isso. Então, assim, se a gente for olhar, tem várias outras conquistas. Conquista em questão de esporte, para jogar futebol, a gente sabe que antes não podia. Então, por aí vai. A mulher vem cada vez mais conquistando, né, essas questões aí na sociedade, que é muito importante. Nós decidimos escolher esse tema sobre violência doméstica no campo pela questão de estarmos acostumados, né, a ver nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, casos de violência contra a mulher,
E o mais comum é nós vemos delegacias especializadas para cuidar dessas mulheres, né? Uma estrutura não tão boa, porque às vezes a gente não consegue ver tanta eficácia no combate à violência doméstica e até mesmo a proteção dessas mulheres. E nós ficamos nos perguntando, né? Quando nós fomos decidir sobre o tema, a gente ficou debatendo. E a mulher do campo, como que funciona isso? Porque se às vezes a gente não consegue ver tanta eficácia nas grandes metrópoles, capitais, imagina aquelas mulheres lá do campo, que não podem contar com uma delegacia especializada, né, um atendimento eficaz. Então, nós decidimos ir atrás de informações para ver como estão sendo tratadas essas mulheres que sofrem violências nas cidades do interior. E nós fomos mergulhar nas pesquisas, conseguimos também conversar com algumas mulheres, né? Uma das questões que mais nos chamaram a atenção durante o nosso trabalho é sobre a questão de não ter delegacias especializadas nas maiorias das cidades dos interiores, né? Lá, as mulheres contam com a Patrulha Maria da Penha, né? Que é denominada ali, regida pela Polícia Militar. Elas não contam com o apoio direto de uma delegacia voltada para elas, para a mulher. E uma das questões que a gente queria levantar é sobre esse atendimento. Quando essa mulher sofre essa violência, geralmente uma companhia da Polícia Militar ou uma delegacia de polícia é localizada assim, muito distante daquelas casas. Às vezes um policial demora para chegar lá 2, 3, 4 horas, e é o tempo de acontecer um feminicídio, alguma coisa mais grave, e a gente foi atrás disso para saber como que funciona essa questão. Às vezes, no interior mesmo, assim, bem distante, as mulheres não contam nem com uma rede de celular ou de internet para fazer um contato com alguém, para pedir um socorro imediato ali. Então, a gente foi vendo a grande dificuldade que essas mulheres encontram. Também, outra questão é sobre a questão do costume que essas mulheres têm. Geralmente, a gente sabe que as mulheres do interior, a maioria tem aquele costume de manter a família ali, um casamento estável, né? Que elas têm aquele medo de se divorciar, de distanciar o marido de casa e ficar mal falada pelas pessoas. A gente também viu nas pesquisas que essa é uma das grandes causas que fazem essas mulheres continuar refém dos seus agressores, né? Elas ali acham que dependem financeiramente deles, têm medo de quebrar um costume de ser uma mulher divorciada no interior, numa cidade pequena. Então, a gente foi levantando várias questões que contribuem para que essas mulheres sofressem mais violência. Às vezes é um assunto que a gente nem tem muito conhecimento, nem é muito debatido, e a gente achou importante falar sobre isso, como que fica a questão dessas mulheres lá no interior, né? Inclusive, complementando a fala da Gabi, a patrulha da Maria da Penha é chamada de prevenção de violência doméstica. Ele não é assim próprio para quando eles ligam 190, ele é mais para prevenção mesmo. Marca visita na casa da vítima e eles chegam aleatório lá, no marco do horário, no marco do dia, para ver o que está acontecendo com a mulher. E o policial nos relatou que, na maioria das vezes, ele chega lá e a mulher voltou para o marido. Então, coisas bem difícil de entender a situação da mulher, sabe? Sofre violência, sofre tudo e ainda volta para o cara. Então, são situações que, assim, tem a violência, tem, mas a mulher também não ajuda. Ela não tem aquela postura de achar assim, violência, ele não é só física. A maioria das mulheres, não só no campo, como em qualquer lugar, a maioria das vezes ela entende que a violência doméstica é só violência física. E não é. Nós temos 5 tipos de violência, que é a sexual, a patrimonial, a moral, a psicológica. E quando nós fomos pesquisar no interior, eu fui num município não tão próximo daqui de BH, e eu conversei com várias mulheres. Consegui gravar uma. Por quê? A maioria delas, elas corriam da gente na hora que falava que ia filmar, falava que estava com medo.
eu vi uma senhora já, talvez de 60 anos, sendo ameaçada pelo marido dela, porque ela ia falar com a gente sobre a violência que ela sofria do marido. O marido descobriu, né, que ela ia falar com a gente lá na hora, entendeu o que era e brigou com ela, ameaçou ela, volta para casa agora. Ela baixou a cabeça, pediu desculpa e foi para casa. Foi uma situação, assim, muito triste. E eu me senti de mãos atadas. Não tinha como fazer nada por ela e ela vive praticamente a vida toda, que eu acho que ela deve ter mais de 60 anos. E várias outras. Uma marcou e fugiu, falou com a gente que não estava em casa, todo mundo falando que ela estava em casa. Depois ela mandou mensagem pedindo desculpa, falando que o marido estava lá e ela estava com muito medo, que só Deus sabe o que ela está passando. Então, a gente não entendia a fundo o que era essa violência. Quando eu fui ver essa questão do campo, é muito triste. Você está vendo aquilo ali e a gente não pode fazer nada. E eu conversei também com uma pessoa e ela falou que tem medo de denunciar, e não é, a lei, por exemplo, não resguarda, e ela tem medo, a lei não vai me guardar, e polícia não vai me guardar, eu estou aqui na minha casa. E é isso, é uma situação que a gente fica sem saber o que fazer, e gostei muito de fazer esse trabalho, porque a gente entendeu muito mais do que é uma violência, realmente uma violência doméstica, uma violência de gênero, né, que é a violência da Lei Maria da Penha. Já é um tema que faz parte da nossa sociedade. Infelizmente, criou-se em torno disso um estereótipo que a mulher é aquela pessoa que deveria estar ali no lar, servindo o seu marido, o seu pai, o seu irmão, o seu homem, e assim se processou ao longo de uma história. E com o tempo, as coisas foram mudando. A mulher ganhou mais espaço na sociedade através do trabalho, através do estudo, se tornou uma profissional dos mais variados ramos. E aí, muitas mudanças foram acontecendo, mas mudanças essas que não foram o suficiente para que a mulher deixasse de ser violentada nas suas mais variadas faces. Então, a Lei Maria da Penha foi uma lei que muito nos ajudou, né? Mas acredito que muitas políticas públicas ainda se fazem necessárias para que essa mudança ainda seja maior. Lá no artigo 12 da Lei Maria da Penha, por exemplo, relata para a gente todas as medidas, algumas das medidas necessárias para que esse agressor venha a ser conhecido, a ofendida venha a ser ouvida, as provas sejam colhidas, o prazo para que isso aconteça, o exame de corpo de delito, entre várias outras coisas que são feitas, né, neste momento, que são assim, fundamentais para poder dar início aí um novo ciclo na vida dessa mulher que está sendo agredida, que está sendo violentada de alguma forma. Então, não só na lei, mas existem aí vários outros institutos que estão em prol disso para que essa mudança aconteça na vida das mulheres. E mudanças estão acontecendo dia após dia, mas a gente ainda percebe que ainda não são suficientes para sanar de vez esse problema. Eu cheguei a comentar da dificuldade que a mulher tenha de acesso para chegar nessas delegacias, porque muitas vezes no campo ou num arraial que ela mora, que ela vive e foi criada, não tem uma delegacia de amparo ali, uma delegacia de mulher. Então, até ela se deslocar a outra cidade para ir atrás dos seus direitos, isso aí é uma barreira enorme que ela encontra. Então, é muito difícil para combater a violência doméstica no campo, né? Eu também acho que um dos caminhos seria divulgar o direito dessas mulheres, né? Levar para elas o conhecimento de como denunciar, qual o direito delas, demonstrar para elas que elas têm um apoio ali do Estado, sabe? Que não estão sozinhas ali, porque às vezes não denunciam também por causa disso, né? De medo, eu vou denunciar, e aí? Quem que vai me ajudar? Na maioria das vezes não tem esse amparo, né? Eu acho que tinha que ser implantado mais isso também, mais informação para essas mulheres,
que acho que seria uma medida que traria eficácia também.